Boa. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma edição do Papo de Trabalhador. E o tema de hoje é a privatização da Corsan e da CE, a quem interessa a entrega do patrimônio público e suas consequências. Os nossos convidados de hoje serão o deputado federal Paulo Pimenta, deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, o presidente do Sindiágua, companheiro Arilson Winch, depois ele me corrige aí o sobrenome, a presidenta do Sinerg Sul Rio Grande do Sul, a Ana Maria Spadari, e o vereador de Torres do PT, Moisés Trich. Quero agradecer, primeiramente, aos companheiros Raul e Guilherme, do gabinete do deputado Mainardi, o Kleber Oliveira, do gabinete do vereador Moisés, pelo apoio técnico, e também o Ricardo Zamora, o chefe de gabinete do deputado Mainardi, pela articulação. Vou solicitar para o público que nos acompanhe, nós estamos aqui em 6 páginas, a página do deputado Mainardi, a página do deputado Pimenta, a página do Sindiágua, a página do vereador Moisés, a página do Sinerg Sul RS e a página do Fórum em Defesa da Água. Vou pedir que quem possa compartilhar, compartilhe. O nosso tema é um tema muito importante que atinge milhões de gaúchos e gaúchas. Então, se puder compartilhar, fica muito bom. Nós agradecemos também quem puder curtir e os comentários e as perguntas depois as assessorias dos deputados e dos sindicatos poderão fazer. Eu peço licença para o deputado Paulo Pimenta para começar rapidamente com o deputado Mainardi. Deputado Mainardi, essa sangria das privatizações começou lá em 1994, no governo Brito, quando ele vendeu a CRT, ele vendeu uma parte da CE, o chamado filé da CE, e extinguiu a Caixa estadual. Só não continuou porque o governo Olívio saiu vencedor das eleições de 98 e geriu o Estado, não vendeu um parafuso, pagou salário em dia. Posteriormente, viemos o governo de Ieda e viemos novamente com o governo da classe trabalhadora, o governo do Tarso, um governo que desenvolveu o Estado. Em 2013, chegou a crescer mais. Todos os estados do Brasil não vendeu um parafuso. O senhor era secretário da Agricultura na oportunidade. O governo Sartori, posteriormente, tenta as privatizações, extingue várias fundações, entre elas a Sintec, que hoje poderia estar dando uma grande colaboração na questão do Covid, e depois o Eduardo Leite. E aqui nós queremos lembrar que na campanha de 2018, o Eduardo Leite tem vídeo gravado dizendo que não iria privatizar a Corsan e o Banrisul. E por que ele dizia isso? Porque tinha uma pesquisa eleitoral que dizia que 70% dos eleitores gaúchos era contra a privatização. O Eduardo Leite ganha as eleições e, em seguida, o que acontece? Através do deputado Sérgio Turra, do PP, da base dele, eles apresentam no início de 2019 a PEC 280. A PEC que vem para retirar o plebiscito como direito dos gaúchos decidirem sobre as privatizações. Ou seja, deputado Mainardi, ele terceiriza. Ele diz que não é uma pauta do governo, ele diz que é uma pauta da Assembleia Legislativa. Em 2019 não passou na Constituição e Justiça, 2020 não entrou muito esse tema, e ele volta agora com toda a força com a PEC 280 apresentada essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez porque ele tenha sido colocado como uma pessoa que possa estar disputando um cargo a nível federal, a presidência ou a vice o ano que vem, e ele quer acenar para o mercado. Nesse cenário todo, deputado Mainardi, eu te passo a palavra para te comentar todas as ações em função da PEC 280 e o que tu mais achares necessário. A palavra está contigo, deputado Mainardi. Muito bem, eu estou um pouco ruim só da voz, mas vou fazer um esforço aqui e quem sabe falar um pouco menos. Cumprimento a todos vocês, a Ana, o Arilson, a ti, Sandrinho, Moisés, Pimenta, pela participação neste encontro. Muito obrigado, Sandrinho. Penso que é uma oportunidade a mais para nós fazermos esse debate. Debate que, neste momento que estamos vivendo, ele, no meu entendimento, está parcialmente comprometido. Nós mudarmos a Constituição e depois enfrentarmos
um processo se vingar esta ideia de tirar da Constituição o direito da população decidir sobre a privatização das nossas estatais, estará também comprometido, porque não há nenhum espaço efetivo de presença de todos aqueles que se opõem à privatização em função do período que nós estamos vivendo, em função da pandemia. É um momento absolutamente inoportuno. Mas como o governo Leite, ele é um governo, eu diria assim, com poucas diferenças em relação ao governo que ele sucede, na essência eles são a mesma coisa, talvez o fato do Leite ser um pouco mais novo apenas, porque o conteúdo é o mesmo. Eles aderem integralmente à pauta neoliberal, à pauta das privatizações do Estado mínimo, da precarização dos serviços públicos, do ataque aos direitos dos trabalhadores públicos. E são dois governos semelhantes no que diz respeito às saídas para a crise que o Estado enfrenta. São governos, assim foi o Sartori e assim está sendo Eduardo Leite, que não tomou nenhuma iniciativa efetiva para fazer frente à crise econômica, e agora agravada com a pandemia. São governos, portanto, absolutamente inócuos. São governos que eu não entendo nem por que a sua existência. Veja bem, a não ser para os integrar do Estado. Basicamente em duas pernas. De um lado, a prestação de serviços públicos, que são serviços hoje, né, comprometidos pelo descaso com o serviço público, promovidos por esses governos. Por exemplo, a qualidade da educação, a qualidade do serviço na área da saúde e dos demais serviços que foram sendo precarizados. O desrespeito aos servidores é a síntese disso. O desrespeito, por exemplo, aos professores que vão passar 8 anos sem reajuste dos seus salários. E, inclusive, professores que vão ganhar menos em função do fato de eles terem, por exemplo, professores aposentados que não contribuem hoje, têm que contribuir para uma previdência que tem déficit que não é culpa deles e que não vai ser resolvido, porque isso é um problema histórico que nós tínhamos. E, por outro lado, a outra perna é a perna que fundamenta também a existência do Estado no que diz respeito à questão de ser um espaço de estímulo do desenvolvimento. O Estado ele tem a responsabilidade, através dos seus meios, da sua institucionalidade, de promover o desenvolvimento econômico. E não fizeram absolutamente nada. Este governo, por exemplo, ele sequer nomeou o secretário de desenvolvimento. Agora parece que colocou mais um, trocou 3, 4 vezes, e não teve nenhuma pauta positiva para o crescimento da nossa economia. É um governo que só olha a tesoura, só cortes, cortes e cortes, e, é claro, privatizações. Então, a avaliação que eu faço é que é um governo absolutamente desnecessário, seja para o lado do empresariado que trabalha, que empreende, que precisa ter o Estado do seu lado para fazer a economia crescer, seja do lado da população que precisa de serviços de qualidade. Eu faço essa introdução para dizer que um é igual ao outro. E ambos têm a mesma pauta econômica do governo Temer e do governo Bolsonaro. Nós precisamos enfrentar este governo, e é por isso que eles estão juntos. O PMDB perdeu as eleições, mas logo depois já estava no governo. Está lá ocupando vários cargos. Eles se diferenciaram um pouco na campanha, e uma das diferenciações que houve e que levou, inclusive, muitos de nós a votar no
Leite, e nós votamos, muitos votaram, porque o Sartori nós já conhecíamos. E nunca imaginávamos que ele pudesse ser o Leite igual ao Sartori. Não, nós achamos que podia ser uma coisa diferente. Aquele nós já conhecemos, quem sabe? Mas ele disse uma coisa muito importante. Para nós, que achamos que o Estado tem que estar presente e tem que ser estimulador do crescimento, fomentador de novas atividades, quando ele disse que a Corsã e o Banrisul não seriam privatizados. Esta foi a grande diferença. E é disso que nós estamos falando hoje. A CL não tinha feito referência, mas ele fez referência à Corsã e fez referência ao Banrisul. Agora já aceitou a Corsã, já quer passar nos trocos a Corsã, e eu não tenho dúvida, logo ali na frente, ele vai novamente desonrar o seu compromisso, vai inventar qualquer história, como inventou agora com o marco regulatório, para também tentar vender o Banrisul. É um governo mentiroso. Foi uma farsa, portanto, o que aconteceu nas eleições, e um governo que não tem palavra é um governo que não merece o respeito nem nosso, do parlamento, e nem da sociedade. Muito obrigado, deputado Mainardi. Eu chamo Eduardo Leite Pinóquio, né? Deputado Pimenta, em 1998 o senhor foi eleito deputado estadual e foi base do governo Olívio que estancou, né, a sangria das privatizações que vinham sendo feitas pelo Brito. Em 2002, o deputado Pimenta se elegeu deputado federal e teve diversas ações na Câmara Federal, no governo, nos governos do Lula e no governo Dilma. Governos populares que não venderam nada do patrimônio público, que desenvolveram o país, transformaram o país na sexta economia mundial, né, em que o povo teve voz e o país cresceu. Nós entregamos um governo com reservas cambiais no valor de 380 bilhões e tinha encontrado com 35. Deputado Pimenta, com toda essa sua experiência, depois do golpe de 2016 da Dilma, a gente viu que veio a sangria neoliberal do governo FHC com toda a força, iniciando com o Temer e agora com a política econômica do Paulo Guedes, né, privatizando tudo, a preço de banana. Tem a questão também que é energética, que é a questão da Eletrobras. Enfim, que nem disse o deputado Mainardi, o quadro é igual no Rio Grande do Sul, é igual no Brasil, não obstante, graças a Deus, a gente tem vários governadores do PT eleitos, né, principalmente no Nordeste, que não estão aplicando essa política neoliberal. Eu passo a palavra, então, para ti, deputado Pimenta. Boa noite, Sandro. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Arilson. Em nome de vocês, eu quero saudar aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras da CE, da Corsã. Um abraço muito especial aqui ao Moisés, que tem sido, né, um grande destaque, né, nesse início do trabalho dele como vereador em Torres. E um abraço muito especial aqui ao Luiz Fernando Mainardi, meu querido companheiro, amigo, parceiro de trabalho, né? Sempre é muito bom poder estar junto contigo, Mainardi. Estou vendo que temos um grande público de pessoas aqui nos acompanhando, que revela a importância do assunto, né? Eu quero fazer uma fala bem objetiva. Primeiro, 2 registros. Primeiro, o Brasil hoje, pela primeira vez, passa de 100 mil novos casos, né, registrados no dia. Isso é algo assustador, que revela que nós estamos diante da mais desafiadora crise hospitalar, sanitária, da nossa vida. Nossa geração nunca se preparou, não pensou em viver isso. Eu quero aqui deixar minha solidariedade, o meu abraço a todas as famílias. São mais de 300 mil vidas perdidas. E diferente do que diz o Bolsonaro, não são números estatísticos. São pessoas que têm uma história, que têm uma vida, né? Que tinham, né, as suas famílias, que tinham seus sonhos, que foram ceifados. O segundo registro, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver hoje uma declaração do Paulo Guedes na audiência pública que ocorreu no Senado.
Quando ele foi questionado sobre o valor do auxílio emergencial, ele disse: o Brasil é um país que está no vermelho, mas que tem muitos ativos. Nós podemos tranquilamente pagarmos o auxílio emergencial de R$600, basta vocês deixarem nós vendermos as empresas que o país tem. Ele disse isso hoje, Ana. O Brasil é um país que opera no vermelho, mas que tem muitos ativos. Basta vender as empresas que nós resolvemos o problema do país e podemos até pagar um auxílio emergencial de R$600. Por que eu destaco essa questão, Maynard? Porque aquela frase do ministro do Meio Ambiente, quando ele disse: vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, era muito mais do que a Amazônia. Há uma desculpa. Nós precisamos ter dinheiro agora. Né? Há um discurso construído. E os parlamentos estão fragilizados, porque eu estou aqui com vocês, gente, eu estou votando o orçamento. Estou votando o orçamento agora. O meu microfone fica desligado. Eu posso gritar à vontade aqui. Eu não consigo obstruir. O presidente da Câmara, ele liga o meu microfone e deixa eu falar a hora que eu quiser. Tem o quórum alto. As tais de sessões virtuais foram aprovadas na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias, para votar temas relativos à pandemia. E, de uma hora para outra, eles perceberam que é a grande oportunidade, gente. O ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição. Dali um pouco o Bolsonaro vai ser derrotado, o Lula está aí, tem candidaturas a governador diferenciadas. Então agora é a hora de passar a boiada. Então o momento que nós estamos vivendo não é um momento exclusivo do Rio Grande do Sul. Se nós observarmos hoje, há um discurso articulado a nível nacional, há um ataque, né, ao serviço público, às estruturas do Estado, aos servidores públicos. Há um ataque organizado nos estados, nas prefeituras, e uma tentativa de vender tudo o mais rapidamente possível. Porque não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Essa é a questão, gente. Nós estamos vivendo um esforço concentrado do neoliberalismo para tentar vender o que der. Veja o cara da Petrobras, o cara foi demitido, está tentando vender uma refinaria depois que foi demitido, o general. Depois de demitido, ele quer antes, como a posse do outro é só dia 14, por conta do Conselho de Administração da Petrobras, ele quer ainda, nesse período, nos últimos dias que ele tem, ele quer ainda vender mais uma refinaria antes de sair. Então é isso que nós estamos vivendo. E isso nos exige ter uma capacidade de resistência muito maior. Porque eu sempre disse uma coisa que eu quero repetir. Eu não acredito na salvação individual. Ou nós entendemos que a luta da CE, a luta da Corsã, a luta do Banrisul, né, a luta das universidades públicas é uma luta por um modelo de sociedade, por um conceito de sociedade, ou vão ser abatidos individualmente um por um. Essa unidade, ela é fundamental, ela é decisiva, porque ela nos permite também fazer as pessoas pensarem. Gente, tem 700 serviços públicos na Europa sendo reestatizados. Depois que sugaram tudo que puderam do serviço de energia, de água, saneamento, gás. Ficaram quantos anos sem fazer investimentos, modernização tecnológica, tiraram tudo que puderam, agora vão devolver na Inglaterra, na França, na Alemanha, em toda a Europa, vão devolver agora. Nós não queremos mais. Já exploramos tudo que dava. Se imaginem vocês a modernização tecnológica, Nilson, que houve nesses últimos 40 anos, desde a época da Margaret Thatcher. Imagina, Ana Maria, a modernização dos serviços, né? Da área da energia, tudo que mudou. Gente, eu sou de Santa Maria. Quando eu me elegi vereador, tinham mais de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras nas oficinas da rede ferroviária. Aquelas oficinas que eram uma referência para o Brasil e para o mundo, de pontes, de vagões, de locomotiva. Passem lá agora, gente. Não existe um esqueleto nos prédios abandonados. Imagine quando vencer a concessão da Rumo. O que
que vai sobrar? O que eles vão devolver para o Estado? Até os trilhos já foram roubados e foram vendidos. Os dormentes foram vendidos e foram roubados. O que eles vão devolver no final dos 40 anos? Então, meus queridos companheiros e companheiras, o momento é um momento de resistência. Olha, eu quero dizer para vocês, vou contar uma historinha bem rápida aqui. Contei esses dias para o pessoal. Eu estava assistindo, né, lamentavelmente, estava na Rádio Gaúcha ligado, e estava lá, naquele programa da manhã, entrevistando o prefeito de Macapá no dia do auge da crise. Talvez muitos de vocês aqui também estivessem ouvindo. E o prefeito contando lá, olha, o povo está desesperado, não tem luz, né? O dono da mercearia está estragando o leite, está estragando a carne, não tem mais onde acondicionar, né? Não tem como passar o cartão, não tem não sei o que lá, é o fim do mundo, acabou a energia, né? E aquele Matos e o Potter ali, o Davi Coimbra, dando corda, né? Achando coisa mais linda aquilo ali, porque no final era provar que o serviço público não presta. E dali um pouco ele fez a pergunta mortal. Mas, prefeito, o serviço de energia do Amapá é do Estado ou da União? E o cara respondeu, não, isso aqui já foi privatizado há muitos anos. Isso aqui é de uma empresa chamada Isolux, que é espanhola, com capital da Alemanha. Aqui é tudo privatizado. Aqui não tem serviço público. Simplesmente ficou um silêncio. Ele disse, muito obrigado pela sua entrevista. Numa outra oportunidade, nós voltamos a falar com o senhor. Desligou o telefone e o assunto do Amapá nunca mais apareceu na Rádio Gaúcha. Quem assistiu isso viu na hora. Era toda uma construção para justificar. Mas a RGE, que é patrocinadora, né, gente? Vamos esperar que uma empresa como a RBS, que é patrocinada pela RGE, vai fazer o quê? Vai defender o serviço público? Vai defender o interesse do Estado? Pelo amor de Deus, né? Então, ou nós criamos mecanismos de resistência, de unidade, para levar informação para as pessoas, para explicar o que está acontecendo, para pressionar a Assembleia, para constranger. Então, eu agradeço muito a vocês a oportunidade, né? Estou aqui absolutamente comprometido com os trabalhadores da Corsã, com os trabalhadores da CE, com as trabalhadoras, com o Banrisul, com todas as frentes de luta que nós estamos nesse momento, e talvez seja um dos momentos mais dramáticos para a defesa do serviço público, porque eles querem, além de nos asfixiar com a pandemia, fazer com que a gente saia da pandemia sem capacidade de reconstruir um projeto de Estado soberano, socialmente justo para a nossa população. Essa gente é perversa, essa gente é criminosa, eles se aproveitam da crise, se aproveitam da necessidade, da incapacidade de mobilização, do parlamento está fragilizado, funcionando de uma maneira, né, virtual, para fazer aquilo que aquele camarada disse na reunião com o Bolsonaro. Vamos aproveitar a pandemia para passar boiada. Cabe a nós fechar a porteira e não deixar a boiada passar. Um abraço, obrigado pela atenção. Oi, me desculpem, caiu aqui, vocês estão me ouvindo? Não deu, né? Segue aí, Sandro. Espero que não tenha te machucado aí na queda. Ô, Sandro, tu pode dar sequência, o deputado Pimenta terminou a fala dele, tu pode dar sequência. Passa tu, Moisés, que eu acho que congelou a imagem dele. Congelou, vai. Bom, eu vou daqui, então. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Eu vou, antes de passar a palavra para o vereador Moisés, o deputado Pimenta trouxe a questão do Amapá, a gente cita também Manaus, mas teve um amigo nosso aqui, ó, Paulo de Souza. Eu vou cobrir os que estão embaixo da tela aí por um minuto para ler a mensagem do Paulo. Em Uruguaiana, nos idos de 2010, a Odebrecht assumiu o saneamento e o abastecimento e até hoje não conseguiu operar a estação de tratamento de esgoto. Está largando os dejetos in natura no rio Uruguai. Então, quer dizer, nós temos exemplos locais, né, de que a privatização da água
deu errado. O deputado Mainardi, em uma entrevista que ele concedeu segunda-feira, ele citou os exemplos de Paris, Berlim, Buenos Aires. Então, quer dizer, exemplos do mundo todo não faltam, e também temos exemplo no Rio Grande do Sul de que a privatização da água deu errado. O Sandro está voltando aí conosco, mas eu já passo a palavra para o vereador Moisés para fazer uma análise também econômica, já que é a sua formação. Então, meu muito boa noite a todas as pessoas que nos assistem, né, servidores da CE, da Corsan, certamente de outras estatais. Meu boa noite a Ana Maria Espadari, já tive a oportunidade de participar com ela de outros diálogos. Ao Arilson, que eu estou conhecendo nesse momento, uma satisfação enorme conhecer um representante de uma entidade tão importante como o Sindiágua. O deputado Mainardi, que eu tive a satisfação de conhecer aqui em Torres, acompanhando o deputado Pimenta, e o nosso presidente, Paulo Pimenta, que a gente não precisa comentar, está sempre se desdobrando e em todas as lutas, em todas as frentes. Me alegra muito, me honra muito participar de um bate-papo com pessoas de tal envergadura. O Sandro havia me proposto, está voltando aí agora, que falasse um pouco de economia. Eu tenho formação na área de economia, e esse assunto, na verdade, a gente já tocou, a gente vem tratando disso há algum tempo, né? Como eu disse, participei com a Espadari, principalmente em relação à CE, que está nessa luta já há mais tempo. E eu já dizia antes, né, procurando buscar, digamos assim, a comoção dos outros setores do Estado, que, como o Paulo Pimenta, deputado, acabou de dizer, isso é um brete. A partir do momento que se abate o que está na frente, vem o próximo da fila. Então, se a gente conseguisse segurar a CE, a Corsan teria um pouquinho mais de tempo. A partir do momento que tu vai liberando um, vem o próximo. Isso aconteceu com as nossas autarquias, com as nossas fundações, a Fundação de Estatística, FEE, que desempenhava um trabalho maravilhoso e que foi também abatida. E, basicamente, a desculpa para esses fatos, para essas privatizações, elas se baseiam em 3 pontos principais, normalmente, para se justificar perante a população, que é, de fato, a principal prejudicada. A primeira delas seria uma suposta modernização e redução do tamanho do espaço do Estado. Isso é um tema recorrente. A gente sempre fala assim, olha, a gente precisa reduzir o tamanho do Estado é muito grande. E a população, em geral, tem a tendência a ser sensível a esse tipo de argumento. Um outro argumento seria a pura e simples obtenção de recursos, como o Paulo Pimenta acabou de falar, né? O Guedes hoje à tarde dizendo, olha, a gente tem um ativo enorme, então vamos vender esse ativo aí, e aí a gente consegue pagar auxílio emergencial, quer dizer, uma espécie de chantagem, se usando da pandemia, da desgraça das pessoas para conseguir obter, né, atingir os objetivos privatistas deles. E a terceira, ela tem um caráter ideológico. É um caráter ideológico de facção a uma determinada visão econômica que entende que se tu abrir ao capital privado, tu traria uma suposta modernização, uma eficiência maior, tu reduziria custos. Todas essas 3 são na verdade, grandes falácias, são mentiras bem elaboradas. E abordando assim rapidamente cada um deles, a primeira que fala no tamanho do Estado. Olha, é difícil a gente não ser sensível a esse argumento, né? Por isso que muitas vezes a população acaba sendo enganada e avalizando esse tipo de projeto. Porque o camarada, de repente, ele olha, não, mas é fácil apontar uma série de serviços que não funciona exatamente como tu queria que funcionasse. Então a pessoa normalmente ela não se atém a tudo ao quanto a CE faz, ao quanto a Corsan faz, mas ela se vê prejudicada, por exemplo, pelo valor da tarifa, que ela julga alta, muitas vezes em decorrência dos nossos salários, que são muito defasados, mas também pela quantidade de impostos que incide nesse setor, e acaba se ganhando a simpatia da população para esse tipo de ação. Na verdade, o tamanho do Estado, basta tu ler uma introdução de qualquer livro de economia para entender que o tamanho do Estado não tem nenhuma relação com os serviços que o Estado presta, com eventuais empresas que o Estado tenha. O que determina o tamanho do Estado, eu sou repetitivo, em toda live eu falo isso, né, porque a mentira, quando ela é dita muitas vezes, a verdade também tem que ser dita sempre para que as pessoas comecem
a entender isso. O tamanho do Estado é determinado pela quantidade de tributos que tu cobra da população. É a quantidade de impostos que tu impõe às pessoas que determina o tamanho do Estado. Por exemplo, Fernando Henrique assumiu o Estado brasileiro, o tamanho do Estado era de 1/4 do PIB, 20% de tributos. Ele vendeu, privatizou e entregou um Estado muito maior, porque ele entregou um Estado que cobrava do seu povo 33% de impostos. Então, ele privatizou, aumentou o tamanho do Estado. Isso é perfeitamente possível, porque o que dita o tamanho do Estado é a redução de impostos. E eu desafio qualquer pessoa a me apresentar um único projeto liberal que proponha venda de uma estatal ou que proponha privatização de uma estrada e que acompanhe esse projeto uma redução proporcional nos tributos. Porque se tu quer reduzir o tamanho do Estado, muito bem, reduz o serviço, junto com o projeto de redução do serviço, tu tem que apresentar um projeto para redução dos tributos que tu cobra. Porque é os tributos que impõem, sim, um problema para a economia, nunca o serviço que tu presta. Então, uma falácia, uma mentira. O segundo ponto é a produção de recursos. Ora, eu fui agricultor. Enquanto agricultor, eu vendia lá tomate, vendia banana, vendia cenoura que a gente produzia. Por quê? Porque a gente produzia. Eu produzo e eu vendo. O Estado não é um produtor de empresas para vender empresas. Imagine, Sandro, um cara de uma empresa de imóveis aqui em Torres está em dificuldade financeira por conta. Né? Quem é que não está em dificuldade financeira com esse Estado? A gente está entrando em estagflação. Estagflação é o terror de qualquer economia, de qualquer economista, é o pior dos mundos. Nada é tão nefasto quanto a estagflação, que é estagnação e redução do crescimento econômico, desemprego, junto com a inflação. Só um governo muito ruim e muito medíocre, como esse governo Bolsonaro, para conseguir a proeza de reduzir crescimento e produzir inflação ao mesmo tempo. Tem que ser muito incompetente para isso, mas muito incompetente. E o Bolsonaro ele tem uma habilidade, né? Ele consegue transformar qualquer pé de boi em bom. O Bolsonaro consegue fazer com que a gente ache o leite bom em certos momentos. Quando o leite vai lá e fala com alguma coerência, por exemplo, em relação ao trato que se deve dar à pandemia, ao coronavírus, olha, eu sou obrigado a ficar feliz com aquilo. O Bolsonaro ele tem essa habilidade, ele transforma os piores políticos que a gente conhecia até então em políticos razoáveis e coerentes. Porque a régua dele é tão ruim que ele tem essa habilidade de transformar o péssimo em razoável. Só que, na questão econômica, Leite, Dória e Bolsonaro são todos a mesma coisa. E o que levou o Bolsonaro ao poder é o projeto econômico nefasto de fundo. Bolsonaro atingiu o poder por quê? Porque nós tínhamos um projeto econômico de desenvolvimento no Brasil, representado pelos governos dos trabalhadores, representado por Lula e depois por Dilma, e esse projeto tinha que ser combatido a todo custo. Erraram o tamanho da carga da pólvora, alguém já disse isso, acho que foi... Estava ontem com o Pimenta, o ator, me fugiu, numa live com o senhor, ele disse, olha, erraram, botaram muita pólvora no cartucho, né? E explodiram Zé de Abrão. E acabaram nos entregando essa excrescência que é o governo Bolsonaro. Agora não sabe o que fazem com ele. E o último dos pontos, então, é, né, como eu estava dizendo, de caráter ideológico. No caso específico da CE e da Corsan, eles prometem, então, aumentar a eficiência, aumentar a produtividade, a competitividade, vai entregar um produto. Ora, num mercado perfeito, de concorrência perfeita, onde há pequenos produtores, isso é possível, sim. A gente tem que ter essa leitura. Mas no caso de empresas como o CE, da Spadari, e de empresas como a Corsan, do Arilson, isso é um engodo. Por quê? Porque elas são monopólios naturais. O que é um monopólio natural? São empresas que, quanto maior o número de pessoas que elas atenderem, maior vai ser o ganho de escala, né? E tu reduz o teu custo médio. Ou seja, tu não vai ter o caso de ter duas empresas de fornecimento de energia trazendo energia para a mesma cidade, para o mesmo setor, o mesmo com a água. Tu tem que investir uma quantidade exorbitante em recursos para enterrar cano,
para levar água para as pessoas, tu vai ter um monopólio. Agora tu imagina tu ser dependente de um monopólio cujo objetivo não é prestar bons serviços, que é o caso da CE e da Corsan, mas sim obter lucro. Ora, não precisa ser muito inteligente para deduzir o que isso vai acontecer. Rapidamente, antes de terminar, Sandro, eu vou contar uma historinha. O meu pai, falecido, José Marcelino, morava lá em Itati, ele tinha 3 irmãos, e no momento que enfim, foi para dividir a terra lá, era um terreno muito acidentado, né, indo para a serra, ali tudo morro. Então, era 4 pessoas, tinha que dividir em 4 lotes, ia dar 20 hectares para cada um. Eu aproveitava mais ou menos 1 ou 2 hectares de cada área, o resto era tudo morro. E aí, o meu pai era o mais velho. Ele abriu mão das áreas de terra melhores para ter uma área de terra muito mais acidentada, porque naquela área de terra tinha uma fonte natural de água. Formava ali uma fonte natural de água. Ele se usou da prerrogativa de ser mais velho, escolheu aquela área que era mais acidentada, mais difícil de se trabalhar, porque ali tinha água. Ali tinha água. Gente, ninguém vive sem água. E todo mundo respeita quem tem água. A fonte de água que ele tinha alimentava várias famílias. Todos pegavam água lá. Ele nunca cobrou nada para essas pessoas pegar água lá. A gente tinha prazer em ter isso. Mas ninguém nunca olhava atravessado para o meu pai, porque ele tinha água. Nós vamos depender de empresas estrangeiras para nos fornecer água. Diz o nosso hino que o pessoal defende, que existe uma polêmica: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Quais são as nossas façanhas? Serem vendilhões? Vendermos nossas empresas para os chineses? E olha, eu não tenho nada contra os chineses. Não sou eu. Não é a minha filiação ideológica que tem problema com os chineses. Só que a gente tem que cuidar do nosso país. Não podemos entregar nossas empresas de energia para os chineses, nossas empresas de água para os americanos, para a Nestlé, para a Coca-Cola. Isso não é possível. E não se trata aqui dessa picuinha, dessa coisa pequena, de ficar dizendo, não, é corporativismo, porque está defendendo o servidor da Corsan. É claro que eu estou defendendo o servidor da Corsan. O servidor da Corsan, ele recebe salário e gasta aqui na minha cidade, ele gera emprego na minha cidade, eu estou defendendo o servidor da CE. Evidente que sim. Eu quero que todo mundo tenha um emprego digno, como tem o servidor da CE e o servidor da Corsan. Eu não consigo melhorar a vida das pessoas piorando a dos outros. Pelo contrário, isso é mediocridade e estraga a vida de todo mundo. Porque o comerciante da esquina não vai ter para quem vender. O camarada da Corsan não vai contratar, não vai no cabeleireiro. Bom, enfim, toda essa história que a gente está cansado de saber. Então vamos pensar para frente, vamos pensar grande, como pensava Lula. E vamos voltar a desenvolver esse país e vamos fazer de tudo e se unir todos os servidores, né, e a população para conter essas vendas. Obrigado, eu acho que eu me estendi demais. Obrigado, Moisés. Quero agradecer o Guilherme, porque eu acabei tendo um problema na minha internet aqui. Eu tinha preparado aqui, Moisés, para fazer uma chamada para ti, mas não precisou, deu uma aula para nós aqui. Muito obrigado. Nós vamos inverter um pouquinho, eu tinha colocado aqui o Arilson, mas vamos dar um espaço para a voz feminina aqui. Vamos chamar a companheira que representa o Sinerg Sul. Se eu não me engano, são 28 empresas, né? São 28 empresas que ela representa no setor dos trabalhadores do setor eletricitário. E companheira Ana Maria, como é que vai ficar, por exemplo, as tarifas subsidiadas para a população de menor poder aquisitivo? Como é que fica programas, por exemplo, como o Luz para Todos, que através da CE ajudou, junto com o governo federal, a levar energia para milhares e milhares de gaúchos e de brasileiros? Eu me lembro, Ana, que no governo do Tarso, e o Maynard foi colega, o Maynard era secretário da Agricultura, teve uma oportunidade no governo do Tarso, um evento aqui no Parque Eólico de Osório, em que o Tarso veio assinar um termo em que o Estado colocava 80 milhões de reais, eu estava lá naquela oportunidade, colocando 80 milhões de reais de aporte público para ajudar na transmissão da energia que estava ali acumulada, que não tinha condições de ser retransmitida para o Rio Grande do Sul. Então, um governo que investia, e agora nós temos aí um governo, como disse o Moisés, um governo vendilhão. Eu te passo a palavra, Ana, fica à disposição aí. Muito obrigado pela tua presença, companheira. Imagina, boa noite a todas e todos. É um privilégio estar participando dessa live com pessoas tão qualificadas, com cidadãos na palavra, no maior sentido da palavra, deputado Maynard, deputado Pimenta, o Moisés, o Arilson. Nós precisamos, e é fundamental,
discutirmos que modelo de país que nós queremos, que modelo de sociedade que nós defendemos. E nós não estamos defendendo as empresas públicas numa questão corporativa. Nós estamos defendendo as empresas públicas pelo grande serviço que elas prestam à sociedade como um todo. As empresas públicas, elas não têm o objetivo de visar lucro, elas não foram criadas para isso. As empresas de energia, principalmente de água, enfim, elas têm uma visão social, elas têm um investimento garantido aonde a iniciativa privada com certeza não faria, tendo em vista o grande investimento que tem que ser feito nessas áreas. Então, nós estamos defendendo uma sociedade, é um modelo de sociedade que nós defendemos. É isso que nós queremos que quem tem mais colabore e distribua essa renda, socializando a energia elétrica para todos. A energia elétrica ela tem que ser confiável, ela tem que ter qualidade, e ela tem que ter um preço justo, e ela tem que ter principalmente um valor igual para todos, para todos. Eu não posso selecionar pessoas para atender. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando também em soberania nacional. Nós estamos falando na falta de um projeto de desenvolvimento que inclua esses setores como vetores. E é inaceitável imaginar que alguém quer governar abrindo mão de água, de energia elétrica, abrindo mão de segurança nacional, porque a energia elétrica também tem que ser visto por esse viés, nessa perspectiva. Então, assim, é lamentável, e o deputado Mainardi tem razão. O então candidato Eduardo Leite, ele não dizia que ele não venderia a CE, mas deputado Mainardi, ele dizia que ia fazer o plebiscito. E o primeiro ato de governo dele foi retirada do plebiscito. E a gente sabe por quê. A gente tem certeza absoluta que se botasse para discutir com o povo, com a sociedade gaúcha, e principalmente nos 2/3, onde a CE o Rio Grande já foi privatizado, lá no governo do Brito, nós ganharíamos essa disputa. E nós estamos falando porque nós conhecemos. Realmente, a gente atende também os colegas, os trabalhadores, representamos os trabalhadores também da RGE. E a gente sabe o caos que é o serviço. E a gente aqui no Rio Grande do Sul já passou por esse período da AS Sul e da RGE. O que a AS Sul fez? A AS Sul veio, sugou tudo que ela pôde, não trocou um único poste sequer, ainda estão lá os nossos postes de madeira em vários municípios. Ela simplesmente decidiu em determinado momento que esse negócio, porque ela trata como um negócio, não servia mais. E saiu, foi embora. Foi embora, os americanos foram embora. Esse negócio para eles não era o que eles imaginavam. E quando começou a necessidade brutal de investimento, nós não vamos investir. Aí veio o grupo da State Grid, que hoje é a estatal chinesa, que detém a CPFL no Brasil, o nome é CPFL, mas é a State Grid, a maior distribuidora do mundo, que é uma estatal, olha o contraditório, uma estatal, e ela vem e compra a AS Sul. E aí, nós perguntamos para aqueles moradores dos 2/3 que não é atendido para a CE, como é que é o atendimento aí? E o deputado Mainardi acompanhou a Assembleia Legislativa lotada com mais de 800 pequenos empresários, microempresários, médios empresários, que vieram numa pauta da Assembleia, convidados para explicar e justificar o problema de atendimento naquela região, causando, inclusive, aquele amplo debate democrático, fantástico, que aconteceu na Assembleia Legislativa, na queda do presidente da empresa aqui no Rio Grande do Sul, porque ele achava que ele não tinha que dar explicação nenhuma para nenhum deputado, e ele foi tremendamente infeliz na fala dele, dizendo que era uma empresa privada e que ela tinha a sua estrutura voltada e que não ia dar explicação nenhuma. Acabou ele, uma semana após, sendo desligado do cargo de presidente, porque é assim que eles procedem, é desta forma. Eles fecharam todos os postos de atendimento no interior, o consumidor precisa se dirigir a uma ferragem para ser atendido com horário marcado, por um atendente que se disponibilizou, por um convênio. Então, é esse o entendimento que eles têm
com a população gaúcha, que para nós está acontecendo agora é um crime com a CE. É um crime com a CE. E para quem no governo já administrou, como o caso do PT, a CE, sabe que a CE é viável, que a CE, se for o caso, ela compete, inclusive, em lucratividade com a iniciativa privada, desde que bem uma boa gestão voltada para isso. E o que aconteceu desde o governo Sartori? Eles colocaram uma gestão que trabalhou para sucatear, que trabalhou para inviabilizar e criminosamente manipular dados, que isso nós denunciamos em todas as instâncias, junto com a bancada do PT aqui no Rio Grande do Sul. Fizemos denúncia para todos os órgãos de fiscalização e não obtivemos até agora uma resposta. A gente vem denunciando desde 2015 esse crime que está acontecendo, porque isso é um crime com os gaúchos, e a gente espera realmente que a partir desses encontros a gente vai esclarecendo a população, porque a gente falar ideologicamente, às vezes a gente não atende o nosso público, não chega lá no bairro, não chega lá na vila. A gente tem que dizer que esse projeto que está aí não vai atender a população carente. Ele não vai chegar como aqui, não chega aqui em Porto Alegre, em bairros, por exemplo, banda larga. Eu estou a 1 quilômetro do Terraville, eu moro aqui num bairro bem próximo, bem próximo de um condomínio, de um dos maiores condomínios e mais luxuosos. Aqui no meu bairro é uma tristeza a internet. Anda 1 quilômetro, exatamente 1 quilômetro da minha casa, tu tem uma banda larga disponível, na melhor qualidade, num condomínio fechado de classe média alta, altíssima, eu diria. Hoje, para o poder aquisitivo, média alta. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em atender o pessoal aqui, por exemplo, que conhece o interior, ali onde o Moisés está, de Torres. Só a CE pública faz um investimento para levar 20, 30 anos para ter retorno. E ela tem que fazer isso. E é isso que nós queremos de modelo de Estado. É isso que nós queremos de modelo de país, que atenda a todos. Nós não estamos dizendo que não é para atender o empresariado. Não, o empresariado sempre teve subsídio também. O empresariado sempre se beneficiou também. E ok, se ele gerar emprego, se ele... Não tem nada contra. O problema é que tem que também atender a todo cidadão da mesma forma. E o serviço público é isso. E eles estão num ataque brutal contra os servidores públicos pela capacidade de organização do serviço público, pelo conhecimento que a gente tem, cada um na sua área, da defesa que a gente faz enquanto trabalhador, não de corporação, mas de modelo que a gente conseguiu, na formação da gente entender que é isso que nós queremos para o Estado do Rio Grande do Sul, que é isso que nós queremos para o Brasil. Pessoal, onde já se viu falar em vender Eletrobras, meu povo? Mas o que é isso? Quer dizer que daqui a pouco eu vou ter que ligar para a China para saber se ela me autoriza a fazer alguma coisa aqui? Quer dizer, como assim? A RGE ficou 22 anos, vai fazer 23 agora no Rio Grande do Sul, ela não tem uma conta bancária no Rio Grande do Sul, ela nunca comprou um pneu aqui, uma peça para um carro. Quer dizer, toda a questão que o Moisés muito bem colocou da economia não trouxe benefício nenhum para o Rio Grande do Sul. Pelo contrário, ela extinguiu postos de trabalho, ela está prestando um serviço ruim para a população, ela faz aquela fachada bonitinha na zona urbana. Agora, se tu andar 5, 10, 15 quilômetros, tu vai ver a precariedade que é. E o deputado Mainardi assistiu isso, acompanhou isso no depoimento dos pequenos, médios agricultores e produtores do interior do estado, quando aqui estiveram. Sabem perfeitamente o que é uma iniciativa privada. É tu ficar 5, 6 dias sem que ninguém atenda um telefone para te dar uma resposta. É isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E é isso que esse governador vai fazer se conseguir concluir o seu objetivo, que está marcado dia 31, leilão, num atropelo brutal, inclusive, assim, uma coisa inacreditável, conseguiu derrubar uma liminar dos trabalhadores, impedindo o leilão, num tempo recorde, nunca visto. Quer dizer, esse é um deboche com a cara da sociedade. É um deboche, porque tu sabe, quem é da área jurídica sabe o quanto tempo tu demora uma tramitação. Eles conseguiram, em menos de 24 horas, derrubar. E fazer um leilão que está deixando um endividamento brutal para o estado do Rio Grande do Sul, brutal, e eu gostaria, inclusive, depois a história vai cobrar,
desses deputados que votaram para a retirada do plebiscito, que vão para a imprensa falar bobagem, que não sabem o que estão falando, porque quando tu falar de má gestão, tu tem que falar que quem coloca o gestor é o governador, nós não. O corpo funcional todo da CE não é concursado, mas a diretoria da CE é indicação do governo. Eu teria vergonha de ser um diretor da CE hoje e apresentar os números que eles estão apresentando, porque eu estaria depondo contra a minha capacidade de gestor. Então, é um absurdo o que eles estão fazendo. É cruel não respeitarem, inclusive, uma questão agora de pandemia. Vocês já pensaram o que é uma transição de um setor fundamental como esse, energia elétrica, com hospitais, clínicas, e nós estamos num momento dramático, assustador por falta de gestão na saúde, por incompetência, por um discurso de ódio que conseguiram botar na cabeça desse povo, que não conseguiu raciocinar, e ou não foi às urnas, porque esse cidadão, tanto aqui como lá, não foi eleito pela maioria das pessoas. Eles foram pela maioria de quem foi lá votar, mas a maioria não se manifestou, e permitiu que isso acontecesse, e num golpe cruel, maquiavélico, nós estamos aqui pagando com as vidas das pessoas, e correndo um risco inacreditável de perdermos setores estratégicos, que muito bem colocou o deputado Pimenta. Quantos anos nós vamos levar para recuperar isso? Eu quero saúde, porque eu quero lutar muito para reverter isso. A sociedade vai ter que entender que é conversando, que é participando, que é colaborando, que fazendo gestão junto, sabe? É o nosso orçamento participativo que a gente defendia, é com a participação de todos os cidadãos, independente do poder aquisitivo, dizendo as suas prioridades, dizendo aonde ele quer que o governo vai investir, dizendo aonde precisa e que tipo de investimento que é necessário. É esse modelo que a gente defende. E aí nós estamos defendendo todo o serviço público, porque o serviço público tem essa característica, independente de pequenas mazelas que possam ter, de colegas que às vezes não correspondem à altura, isso é do jogo, isso é da vida. Agora, o serviço que nós prestamos e o fundamento da empresa, ele é fundamental. Eu duvido, deputado Pimenta, Moisés, Sandro, deputado Mainardi, Arilson, que se fosse iniciativa privada no Rio Grande do Sul, nós tivéssemos toda a linha de extensão e de transmissão e de distribuição de energia nesse estado. Estaríamos só nas cidades, só nas zonas urbanas. E nós estamos lá na zona rural, às vezes com água até o peito, embanhado, erguendo rede, levantando poste, e uma empresa que poderia sim contribuir muito com o Rio Grande do Sul. Poderia ir muito e tem essa finalidade. Ela está sendo entregue, eu vou dizer sem medo de errar, é criminosa a atitude e o silêncio de grande parte das pessoas que poderiam se manifestar, teriam o compromisso e a obrigação de se manifestar, o que estão fazendo com os setores essenciais de desenvolvimento de qualquer nação do mundo. É preocupante ver que futuro terá a Samara, minha neta de 12 anos. Que país será que a gente vai ter daqui a algum tempo? E nós vamos ter que ter muita resistência, nós vamos ter que ter muita força, e nós vamos ter que ir para a vila, nós vamos ter que ir para todos os lugares e tentar falar com o pessoal numa linguagem que eles entendam e que eles saibam o prejuízo que está acontecendo para eles. Nós vamos ter que, de novo, voltar com essa militância assim, direta, esclarecendo numa linguagem que todos nos entendam, porque é brutal o atraso que nós vamos passar no estado do Rio Grande do Sul, se concretizar esse crime bárbaro de entrega da Corsã, do Banrisul. Tem municípios, gente, eu viajei esse estado inteiro, quando eu ainda estava na CE e depois como sindicalista. Tem município que só tem o Banrisul, Então, assim, é um crime brutal tu fazer as pessoas andarem quilômetros de distância para ter um acesso a um banco. Que isso? A Corsã, fundamental, água é vida, água é tudo. 70% do nosso corpo, se eu não estou errada no percentual, depois o Arilson vai me corrigir, é água. Nós precisamos de água para viver e nós precisamos de energia elétrica para levar essa água em todos os lugares.
Poxa, Obrigado. é essa coisa que nós vamos ter que insistir. Muito obrigada pela oportunidade, um fraterno abraço para todos. Continuamos na resistência. Vai chegar de novo um governo popular, um governo democrático que respeite as pessoas, que torne de novo esse país soberano, digno e justo para todo cidadão. Obrigada e desculpe aí que eu começo a falar e me emociono. Desculpa. Muito obrigado, Ana. Nós ainda temos algo em torno de 20 minutos, então nós vamos... Só que falta nós ter que falar mandarim para pedir os nossos direitos, né, Ana? Arilson, a Corsan é uma empresa que está presente em 320 municípios gaúchos, do estado do Rio Grande do Sul. A Corsan de 2010 até o presente, ela teve um lucro, se for atualizado pelo IPCA, de 10,9 bilhões de reais. Né? E a gente sabe que o prazo regulatório para o marco de saneamento é 2030. E o governo Leite joga com isso para tentar completar a Corsan. Ou seja, ele termina, depois disso tem mais 2 gestões. Então eu passo para ti, amigo, passo para ti fazer tua fala aí sobre a questão da nossa Corsan. Bom, vamos lá, Sandro. Boa noite a todos e todos. Em nome da Ana Maria, cumprimento todas as mulheres que estão nesse fórum assistindo essa nossa luta pela não privatização das empresas estatais. Eu ainda tenho esperanças que a CE nós vamos trancar lá no STF. Cumprimento respeitosamente o deputado Paulo Pimenta, o deputado Maynard e o vereador Moisés, que deu uma aula aqui de economia. Obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando aí para conversar com diversas pessoas, e é esse o momento de nós termos essas oportunidades de orientar, de falar para as pessoas, Ana, aquilo que nós estamos vivendo dentro da Corsan, e vocês já viveram ali dentro da CE, e o Paulo Pimenta, como deputado federal, viveu conosco aí durante um tempo as medidas provisórias do Temer, e depois esse marco regulatório absurdo que o Bolsonaro conseguiu aprovar, inclusive fazendo um acordo político com a Câmara e com o Senado, e depois rompendo o acordo político para mostrar, isso é para mostrar que com esse tipo de gente não se faz acordo. E aí o nosso governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né, ele faz alguns gestos importantes que nós temos que relembrar aqui. Primeiramente, não fez nada para os seus deputados votarem contra o marco regulatório do saneamento. Esta é uma realidade. Mesmo nós cobrando deles, nós cobramos da base deles lá em Brasília, quando nós estivemos lá, e nada aconteceu. Ele sabia que a Corsan era uma das maiores, ou a maior empresa estatal que ele teria na mão durante uma gestão toda. Mas era tudo tão planejado que ele não fez absolutamente nada. E depois veio o veto do Bolsonaro. E aí nós cobramos dele de novo, cobramos da Corsan, cobramos do governador, cobramos da Casa Civil e cobramos do secretário Lemos. O que o governo do Rio Grande do Sul está fazendo para que derrube o veto do Bolsonaro e mantenha as companhias estatais? Não fizeram nada. E o que acontece? Os deputados votaram tudo favorável ao veto do Bolsonaro, que aí sim, aí quebra as companhias estatais de todo o país. Mas isso, na nossa opinião, é um grande jogo que o governador Eduardo Leite está fazendo, desde que aquela turma do PSDB desceu aqui no Rio Grande do Sul, e ele fez uma churrascada lá no Palácio Piratini, para quando lançaram ele a presidente da República. E é isso que nós temos que dizer para a sociedade. O Eduardo Leite, ele quer ser o substituto do Bolsonaro. Ele quer ser aquela pessoa de fala bonita. Vocês já falaram aqui que o conteúdo, que nem dizia o Olívio, da matéria deles ali, do programa deles é o mesmo. Só que tem uma diferença. Um é o Bolsonaro, é daquele jeito, e o outro é o cara da fala fina, o cara legal, o cara importante. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo para o mercado, eu não fiz nada para defender as companhias estatais. E aqui no Rio Grande do Sul, eu quero sim privatizar a Corsan, eu quero privatizar o Banrisul, e vocês acreditem em mim.
confia em mim. Tem uma música aí que diz assim, ó, aposta em mim que eu prometo te fazer feliz. Então é isso que o Eduardo Leite está dizendo para o mercado financeiro. Aposta em mim. Joga todas as suas fichas em mim ano que vem na eleição, que quando eu for para lá, eu vou ser menos atabalhoado que nem o Bolsonaro. Eu vou vender o Banco do Brasil, vou vender a Caixa Federal, vou vender o que o Bolsonaro sobrou. Porque as companhias estaduais de saneamento, aqui no Rio Grande do Sul, eu já comecei. E ontem, ou anteontem, ele deu uma entrevista na XP, dizendo que não é contra a privatização do Banrisul. Ele já admite isso, que não é contra a privatização do Banrisul. É óbvio que está por trás dessa PEC 280, essa PEC 280, é óbvio que tem também a situação do Banrisul. A Procergs também está na linha de tiro deles. Agora, quem está em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul é Banrisul e Corsã. A Corsã nos seus 317, o Banrisul em quase todos, se não todos os municípios do estado. E é isso que está em jogo. Esse é o recado que ele deu para o mercado financeiro. E trazendo para a Corsã, ele está tão ligado no mercado financeiro que ele trouxe um presidente que a única coisa que ele sabia de saneamento era abrir a torneira e ter água. Porque nós trouxemos para nós aqui um ex-executivo do Santander, coincidência ou não, há 2 semanas atrás, numa live do Santander, ele disse que faria isso aí, que abriria capital e entregaria o controle acionário no Santander. E o Barbucci, ele é oriundo de lá. Ele tem empresas no mercado financeiro, ele opera no mercado financeiro. Então, nada nos surpreendeu com esse ato que o Eduardo Leite fez, porque a história, ela veio construindo essa entrega da Corsã. E para ele foi muito bom ter mantido o veto para quebrar as companhias estaduais. E aí, como o Sandro diz, falta 12 anos. Faltam 12 anos para o marco regulatório, é 2033, que o marco regulatório vence as metas. Qualquer governo decente, qualquer um, quando chegar ali no Palácio do Planalto, vai chegar e vai dizer o seguinte: esse marco regulatório tem que ser revisto. É o primeiro ato de um governo popular, um governo progressista, que vai chegar lá e vai dizer: aqui vocês quebraram a essência do saneamento no país. A essência do saneamento foi quebrada. Nós tiramos do público, porque o marco regulatório assinado pelo presidente Lula em 2007, ele dava opções para os municípios: público, privado ou serviço próprio. Ou ainda parcerias. O que tem agora no marco regulatório, e aí o deputado Pimenta teve lá nessa luta conosco, segurando o 11445, que eles quebravam o 14026, agora é só privado. Agora é só privado. É licitação em tudo, não tem mais contrato de programa. Esta é a essência do nosso 14026. Infelizmente, o Eduardo Leite, ele usa isso, mas ele sabe que faltam 12 anos, e a Corsã, ela consegue sim chegar lá, se for muito bem gerida. Nós estamos tendo dentro da companhia um absurdo de que o governo do estado orienta o presidente e ele não permite que a Corsã trabalhe, que as suas diretorias trabalhem. Elas estão lá, bom, o que eu vou fazer? Não dá para trabalhar, por quê? Porque nós estamos sendo impedidos pelo governo. Esta é a nossa, que nós estamos hoje vivendo esta realidade dentro da nossa companhia. Enfim, dizer assim que o governo Eduardo Leite assumiu o Estado sem ter um projeto mínimo para manter o saneamento público. Sem ter um projeto mínimo para fazer saneamento nas menores cidades. E a gente está dizendo, em todos os lugares que vai, que as menores cidades são as que mais vão sofrer. Menores cidades, quando eu digo isso, são cidades com abaixo de 50 mil habitantes. Não é cidade de 5, 6 mil habitantes. São cidades que são menores que 50 mil habitantes. Porque essas ou empatam ou dão prejuízo para a companhia estadual. E aí nós temos que fazer aquela reflexão sobre o subsídio cruzado. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul entre 40 e 50 municípios que dão lucro para a companhia estadual.
mais uns 60 ou 70 que equilibram suas forças entre lucro e o que está sendo dito, o que está sendo gasto para manter o saneamento naquela cidade. O resto são municípios deficitários. O resto tem que tirar dinheiro daquelas cidades grandes, Canoas, Santa Maria, Rio Grande, e colocar nas cidades ao redor delas. Isso é subsídio cruzado, isso termina, porque a empresa privada, ela vai pegar as cidades grandes e as cidades menores ela vai deixar para o Estado. Até eu assisti toda a sessão, lembrar um pouco do dia 15 de julho do ano passado, assisti toda a sessão do Senado, incrível, por incrível que pareça, eles tiveram a desfaçatez de dizer o seguinte, quando perguntados para o pessoal do governo, o que nós vamos fazer com as cidades deficitárias? A Cátia Abreu disse, o governo assume. Sim. Eu só vou pedir licença para vocês, mas eu vou ter que me concentrar na sessão aqui no Congresso. Tá bom? Perfeito. Vou pedir licença para vocês. Desculpa atrapalhar, Nilson. Um abraço. Não, que é isso. Valeu, obrigado, deputado. Obrigado, deputado Pimenta. Eles tiveram disfarçatez de dizer o Estado assuma os municípios menores. E as 54 mil famílias que a Corsã tem de tarifa social, eu ouvi dos nossos queridíssimos parlamentares, senadores da República, do lado de lá, é óbvio, que disseram o seguinte, não, tem 50, eu vou usar o meu número aqui, tem 54 mil famílias, deputado Mainardi, lá na Corsã que tem, muito bem, o Estado paga a diferença, compra aquelas 54 mil tarifas e dá para o povo. Ou seja, o Estado já não tem dinheiro e ainda vai ter que comprar e pagar a diferença para a empresa privada, porque a tarifa social é a razão de 1/3 do valor da conta d'água. Se o Arusso paga 30, a tarifa social paga 10. Então, aqueles R$20 a 54 mil famílias, o Estado compra da privada e entrega para a pessoa. O que é isso? Isso é quebrar o Estado. Isso é o que o Moisés disse, diminuir o tamanho, entre aspas, que as pessoas não sabem que é o tamanho do Estado, mas aumentar a conta para o Estado. É isso que eles estão fazendo. E vou dizer assim, já vou encaminhando aqui por causa do nosso tempo também. Em 2020, a Corsã, ela faturou 3,2 bilhões de reais e arrecadou 3,100, mais ou menos. E nós estamos com um lucro nos últimos 4 anos, você falou de 2010, mas eu vou falar dos últimos 4 anos, de em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1,300. E a Corsã teve ainda um incremento agora de uma ação judicial da imunidade tributária que gerou para os cofres do Estado 1 bilhão e 400. Então, em 4 anos foram 3 bi para a Corsã. 3 bilhões. O que o Eduardo Leite fez com isso? Caixa único, para fazer saúde, segurança, educação, reinvestimento também na companhia, mas principalmente ele usou esse dinheiro, Mainardi. E aí eu acho que nós temos que dar uma olhadinha onde é que está esse dinheiro, porque ele não pode pegar todo esse dinheiro. E a Assembleia tem um papel fundamental nisso. Onde é que está o dinheiro? Que a Corsã, que dizem que precisa 10 bilhões até 2033, mas eu tenho 13 em caixa. Agora, nesses últimos 4 anos. Onde é que está o dinheiro? Para onde é que foi o dinheiro? Aí fica fácil, nada contra colocar salário em dia. Eu sei que o Estado é acionista majoritário e ele precisa pegar dinheiro, faz parte do jogo. Agora estão fazendo com a Corsã o que fizeram com a CE. O que acontece com a CE? Pegar todo o dinheiro e não deixar, e quebrar a CE para dizer, quebrar entre aspas, né, Ana Maria? Tu sabe disso, não é bem assim como eles dizem. Eles vão dizer isso para nós também. E a Corsã está emitindo 600 milhões em debêntures para fazer saneamento, onde já está lá no BNDES as 41 cidades que eles querem fazer saneamento, eles estão emitindo debêntures para cobrir aquela cidade. Sim, mas se já está no BNDES para parceria público-privado, por que eu vou emitir debêntures? Para quê? Para salvar o governo Eduardo Leite, porque daqui a pouco ele não tem mais dinheiro para pagar salário. Então, ele vai endividar a Corsã. A parte que vai ficar para o Estado da Corsã, que são aqueles... Ele diz que é 30%, que ele vai abrir 70%, mas na verdade ele vai abrir os 70%, e dos 30% que sobrar ele vai abrir mais 15%. Então são 85%, aqueles outros 15% ele vai ficar para assumir toda essa conta que ele vai fazer em cima de nós. Então, um presidente paulista que veio para cá,
com todo respeito aos paulistas, né? E respeito à pessoa do presidente, não é a pessoa do presidente, tá? É o presidente paulista, quando ele trouxe esse pessoal para cá, ele disse, aqui no Rio Grande do Sul não tem ninguém com chances ou com conhecimento ou com capacidade para ser presidente da Corsan. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tudo isso está sendo gestado em São Paulo, nada aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, o povo gaúcho é incompetente. E quando ele diz que a Dona Maria, lá na live, vocês podem ver, se quem quiser, na live da XP, ele diz a Dona Maria, que está lá no bairro, ela não tem condições de decidir um assunto de tamanha envergadura. Mas quando era para votar no Eduardo Leite, ela tinha condições de fazer isso. Infelizmente, nós estamos na mão desse cara, desse Eduardo Leite, que ele e o Bolsonaro é a mesma coisa, tá? Só para deixar isso claro, que eu ia dizer que ele era mentiroso, mas eu vou dizer, esse cara que falta com a verdade, com a população gaúcha. O que é que o Sindiágua está fazendo, Sandra? Eu já te devolvo a palavra. Nós estamos visitando todas as câmaras de vereadores, rádios, pastores, padres, prefeitos, o que tiver de liderança social que se associa a nossa causa, porque nós temos que parar de grenalizar a questão de água, privatizações, energia, Banrisul, nós temos que parar de grenalizar, nós temos que ser estadista nesse momento. Tem que ser estadista, temos que pensar no estado do Rio Grande do Sul, pensar um estado lá para frente. E nós temos que dizer, isso não é coisa do deputado Maynard, do PT, do PCdoB, seja lá que partido for, isso é uma coisa do estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, nós não temos política de Estado para saneamento nesse Estado, perdão da redundância, mas é assim que a gente pensa. E, Ana Maria, nós estaremos com vocês fazendo o que der para fazer pelo Sindiágua, pela Federação dos Urbanitários, porque água e energia não são mercadoria, e nós temos que lutar até o último momento. O cabo da adaga, ele não é até o cabo da adaga, ele vira arma quando nós precisarmos. Se nós tiver só ele para fazer, nós vamos lutar com aquilo. E se não der, nós vamos com unha mesmo e vamos derrubar. E ao povo gaúcho, não deixe que o chimarrão fique mais caro, porque nós vamos pagar essa conta muito forte, certo? E, para voltar na questão dos vereadores prefeitos, nós temos hoje coletados, isso foi quinta passada, hoje, em uma semana, nós temos coletadas já mais de 200 moções de repúdio a esse ato do governador. Te devolvo a palavra aí, Sandro, te agradecendo muito o convite ao deputado, ao Moisés, que fez uma excelente fala aqui sobre a questão dos tributos, né? E especialmente a minha companheira e sempre lutadora, incansável Ana Maria Spadari, que está sempre conosco aí na linha de frente. Obrigado, Arilson. Só queria... Arilson, quando tu falou desse 1 bilhão e 400, tu está falando do recurso extraordinário, esse 342.314, e reconheceu a isenção da empresa em relação aos tributos federais. Né? É desde 1991, esse, né? Isso, 88 foi entrada e foi reconhecida a partir de 91. E aí tem uma coisa, não são só tributos federais, a Corsan já está conseguindo isenções, e como ela fica imune tributariamente, todos os impostos, tudo que tiver a palavra imposto, a Corsan está imune. E se nós abrirmos capital de 1%, não precisa ser os 49%, porque o Eduardo Leite já tem plano B, tá? É o 49%. Se abrir 1%, cai essa imunidade tributária. E logo o que vai acontecer? Vai se repassar para a tarifa, infelizmente. Obrigado, Arilson. Bom, pessoal, nós vamos encaminhando para o final, porque um tema de tamanha importância, e numa live o tempo voa, então, 2 minutinhos para cada um, para suas despedidas, considerações finais, pedir para o povo que está nos assistindo aí deixar o nome da cidade, e se tiver algum questionamento, façam, que depois as assessorias aí vão ler, e na medida do possível vão estar respondendo. Deputado Maynard, está contigo a palavra. Bom, eu tenho acompanhado, imagina, sou deputado estadual e desde que nós perdemos as eleições para o Sartori, a gente tem acompanhado. Eu diria quase que semanalmente o tema das privatizações. Esse tema da CE foi uma luta, né, Ana Maria? Cumprimentos para ti, que é uma lutadora. Então aí, o leilão agora eles conseguiram marcar para o dia 31. E eu tenho falado permanentemente sobre esse tema com vários amigos da CE, com o Adroaldo, né? O Adroaldo Costa, que é meu
meu amigão, e está sempre lutando ali em função da defesa da CE. E tenho acompanhado, e de fato, assim, depois não adianta chorar o leite derramado. Tu falaste da AS Sul, eu lembro do depoimento na Assembleia, quando um produtor disse que lá na região dele, uma liderança rural, disse que lá na região dele os fios seguravam os postes. Ou seja, sequer eles fizeram manutenção nas redes. Sucatearam, tiraram o que puderam de lucro e deu para a bola. O interesse privado, ele é legítimo, evidentemente. E nós não estamos tratando disso, da busca de espaço para ganhar dinheiro, do lucro. Mas nós estamos tratando de bens que não podem servir a esse objetivo como o primeiro e muitas vezes único objetivo, que é ganhar dinheiro com energia, que é um bem estratégico para o desenvolvimento de um Estado. Privatizaram. Melhorou? Não. Deram golpe na Dilma. E abriram o capital e mudaram as diretrizes da Petrobras. O que aconteceu? Olha o preço que está hoje o combustível. Isso não é resultado da crise, da pandemia. Não. Isso é o resultado de uma visão de estar uma empresa subordinada e os serviços públicos e as tarifas e os bens essenciais, estratégicos, subordinado ao lucro. E neste caso da Petrobras, inclusive, como o refino não acontece em grande parte mais no Brasil, ao interesse dos grandes grupos petrolíferos internacionais. Bom, quem é que vai comprar essa CE? Essa parte da CE? Certamente os chineses, que vão ficar com 100% da energia do estado do Rio Grande do Sul. Vocês acham que os chineses, né, uma empresa estatal vai vir aqui para fazer política de crescimento e desenvolvimento? Não. Política de crescimento e desenvolvimento eles fazem na China. Eles querem uma relação com o Brasil para levar o minério de ferro, para cada vez crescer mais a economia chinesa e mandar produtos de volta. Eles querem comprar o nosso soja para, através dele, produzir proteína animal, porque eles têm um mercado cada vez mais consumidor, cada vez cresce mais. Eles querem uma relação com o Brasil, que é importante que se mantenha, evidentemente, mas nós temos que nos precaver nessa relação de forma a aceitar investimento, que venham investir. Por que eles não vêm investir em áreas que não sejam estratégicas? Não há nenhum problema. Eles vieram aqui para fazer a usina aqui em Candiota. Ok. Este é o investimento que nós queremos que eles venham fazer. Mas não comprar uma empresa estratégica para o desenvolvimento do Estado. A venda de uma empresa como a Corsã desestrutura, gente, completamente o serviço, e depois não adianta. Os moradores de um determinado município, hoje atendido pela Corsã, que tem uma política, né, tributária que leva em consideração o Estado como uma totalidade, todas as regiões, onde funciona uma espécie de subsídio cruzado, que é importante, porque numa determinada cidade é mais difícil a captação da água, o custo do transporte desta água, do tratamento, da venda. Tem lugares em que a economia é mais deficitária. Tem muito mais gente que paga tarifa social e, portanto, a Corsã trabalha com limitações de receita. Mas em outras cidades, não. A Corsã tem uma receita maior. E, portanto, ao estabelecer uma política tarifária para todo o Estado, ela ajuda a distribuir, inclusive, o custo dos investimentos de forma racional em todo o Estado. Quando privatiza para ver o que vai acontecer.
Termina isso. Mas eles vão entregar, olha, isso é que nem o Banrisul. Eu não sei se continua sendo, mas eram 97 municípios, que a única agência era o Banrisul. A única agência. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ficar com a agência se vender, e o passo seguinte é chegar lá. Porque ele não tem palavra. Bota aí, o Guilherme, me faz um favor. Olha o que disse o governador que levou o meu voto. Esse governador levou o meu voto no segundo turno. Eu tinha que acreditar em alguma coisa, a gente tem que sempre acreditar. E eu acreditei. Bota para ver o que ele disse. Se para mim isso é uma coisa importante, e é estratégico, a água e a energia, e o dinheiro, porque nada dá mais dinheiro do que dinheiro. E nada pode dar mais dinheiro do que vender água. Água é vida. Água é vida. E monopolizada, porque não vai ter duas redes na frente da minha casa para que eu possa optar. Assim como na CE, não vai passar duas redes para que eu possa optar entre uma e outra. É preço centralizado, monopolizado, e aí vem a pressão que esses caras exercem para cima dos governos. E depois financiam os grandes meios de comunicação. Quando tu mexe com os interesses deles, já assalta o jornalista lá para defendê-los. É assim que funciona. E esses mesmos que manipulam a opinião pública e que confundem as pessoas achando que privatizar é um grande negócio. É uma grande merda. Só interessa para quem vai aplicar. Tem muita gente que tem bilhões e bilhões. O Brasil é um celeiro de bilionários, cada vez ficam mais, mesmo na pandemia. Eles não sabem onde vão botar o dinheiro. Imagina, agora abre um filão para eles comprar uma distribuição d'água em que tu pode controlar, pelas relações que se estabelece com o poder, o preço da venda da água que tu vai vender. Então, gente, vamos botar ali, Guilherme, o que disse o governador, para ver se a gente pode acreditar que o Banrisul não vai acontecer a mesma coisa, e se a gente pode acreditar nesse governo com as justificativas que apresentou para privatizar a Corsã. Não acredito em nada. Bota ali, faz favor, Guilherme. Vota Eduardo Leite está votando no Banrisul e Corsã públicos. Pode anotar aí que eu assino embaixo. No meu governo, Corsã e Banrisul continuarão públicos para ajudar no desenvolvimento e na qualidade de vida do Estado. Entendeu? Eu assino embaixo. Mas rasga essa tua assinatura, Eduardo. Bota mais uma vez ali na tela ali para todo mundo ver isso. Nós temos que mostrar para o povo do Rio Grande. Um homem que não tem palavra, eu diria assim, é meio homem. Ou mulher. Como é que é mentiroso? Como é que tu não pode... Como é que tu vai dizer, mas agora mudou? Rapaz, é o seguinte, ó, não interessa. Olha, não vou poder porque eu me comprometi com o povo gaúcho. Com a sociedade como um todo. Bota ali de novo, Guilherme. Quem vota Eduardo Leite está votando no Banrisul e Corsã públicos. Pode anotar aí que eu assino embaixo. No meu governo, Corsã e Banrisul continuarão públicos para ajudar no desenvolvimento e na qualidade de vida do Estado. Para ajudar no desenvolvimento e na qualidade de vida do Estado. É isso. Então, pessoal, estou junto com toda a força, com todas as energias para denunciar tudo isso. Depois não adianta. Nós temos que alertar. Claro que isso vai demorar. E olha aqui, ó, vai demorar um pouco, vai demorar para as pessoas perceber o quanto errado foi o quanto nefasta foi essa decisão. Eu quero só para dizer a última coisa, não sei se o Moisés, que eu gostei muito da apresentação do vereador Moisés, né? O Moisés mandou uma mensagem aqui que caiu a rede dele lá, mas pode falar aí que depois ele vai ver. Tá bom, mas eu gostei muito. E evidente que o Arilson e a Ana aqui também é 20, viu, o Sandrinho? É Arilson 20. 20, só não vai chamar de 30, é 20. Tá? Dizer o seguinte, ó. Esses caras são tão atrabalhoados, são tão inconsequentes e irresponsáveis, que, digamos que se quisesse vender, ok? Olha, eu quero vender, o nosso propósito é vender o Banrisul,
Botar para a iniciativa privada, para os bilionários lá comprar e ganhar mais, ficarem mais bilionários ainda, mais ricos ainda. Ou a água. Mas é o seguinte, tem os caras que dizem, olha, a regra do mercado, quem gosta de fazer negócio, né, esse governador, pelo visto, gosta de fazer negócio, com o que não é dele, ele está querendo fazer negócio com o que é do povo gaúcho. E, aliás, querem tirar ele, o Turra, e outros tantos, querem tirar do povo o direito de decidir sobre o que fazer com o que é do povo, não é deles. Que direito nós temos de estar decidindo sobre isso? Qual é o medo de ouvir a sociedade? Mas eles são tão irresponsáveis. Eles vão vender no pior momento da economia brasileira e, consequentemente, gaúcha. Sabe quando que tu vende uma empresa? Quando está bombando, gente. Quando ela está no auge. Aí ela tem um valor extraordinário e certamente vão aparecer vários querendo comprar. Sabe quando que tu compra uma empresa? É quando nós vivemos um período de dificuldades, de penúria. Olha, aquele Estado vai ficar 8 anos sem reajustar o salário dos seus servidores. Aquele Estado não consegue investir 1 centavo na infraestrutura. Aquele Estado é um Estado que concede 9 bilhões de incentivos fiscais, porque está completamente subordinado à lógica do governo federal, né? Que não quer fazer uma reforma tributária. Então é um Estado que está quebrado, como eles dizem, e eles fazem orgulho de dizer. O Sartori saiu dizendo para todo o Brasil que o Estado estava quebrado. Ele achava que isso fazia bem para o Estado dizer que o seu Estado estava quebrado, que estava mal, que estava muito mal. O Leite já não diz isso, mas apresenta o déficit, ele sempre o déficit, né? E uma tesourinha para cortar, e nenhuma proposta de desenvolvimento para fazer crescer a economia. Agora começaram a falar porque nós do PT estamos apresentando projetos nesta área, não só da proteção social, mas também de estímulo e de amparo aos microempreendedores, pequenos empreendedores, os pequenos negócios. Mas sem uma lógica eles apresentam para o crescimento da nossa economia. Eles também falam em água. Eu criei um programa, quer dizer, a secretaria, quando eu estava lá, nós criamos, o governo Tarso criou um programa chamado Mais Água, Mais Renda. Porque a água é estratégica. Se tu tiver uma lavoura com água na hora que a planta precisa d'água no momento certo, tu vai produzir muito mais. Aliás, tu não vai enfrentar nem a estiagem. Aliás, tu vai enfrentar a estiagem sem perder tua lavoura. Isso é garantia de produção. Eles terminaram, inclusive, com isso. Eles terminaram todo e qualquer programa de incentivo e de apoio que o Estado dava para os produtores. Com microcrédito. No governo Tarso se distribuiu $500 milhão, foram 500 milhões. Perguntar para o Maurício de Zedrich, que era o secretário. Foi criado a Sala do Investidor. Foi criada uma política industrial. Nós tínhamos o Plano Safra Estadual, ou seja, havia uma política de crescimento e o Estado cresceu mais que o país. Tivemos 15 bilhões de ICMS a mais, não por ter aumentado o ICMS, mas porque a economia do Rio Grande cresceu mais e esta arrecadação de 15 bilhões a mais de ICMS, já descontada a inflação em relação ao governo passado da Ieda, é fruto do crescimento da economia. Então eu encerro dizendo o seguinte, eles estão querendo passar nos trocos o que não é deles no pior momento. Isso é de uma irresponsabilidade. Ah, mas vocês vão judicializar? Vamos! Como estão corretos companheiros que judicializaram e nós também judicializamos a questão da CE. A nossa bancada está atuante, está na linha de frente. Se nós tiver como barrar este leilão e barrar esse péssimo negócio que o Estado está fazendo. Ah, mas eles... Olha aí, os funcionários da CE quebraram. Quebraram quem quebrou a CE. Primeiro que não está quebrado. E segundo, os gestores não são os servidores, são os funcionários, eles são subordinados a estes gestores incompetentes que Sartori e Leite botaram para criar as condições para a sua privatização, para deixar de pagar o ICMS e depois, né, instigar a opinião pública a dizer, não, mas tem que vender mesmo, olha lá,
Quanto estão devendo de ICMS? Nós deixamos, enquanto governamos o Estado, de pagar o ICMS? Não. Então é o seguinte, gente, são irresponsáveis e, olha, eu não posso chamar de criminosos, mas eu não sei se não tem alguma coisa parecida com isso, ao serem tão irresponsáveis. E se atrasar um pouco o processo de privatização da água, eles vão começar a sucatear a própria Corsã, tu pode ter certeza, Nilson, para poder justificar perante a opinião pública a sua privatização. Enquanto o mundo todo, onde a partir de Reagan e de Thatcher, quando surgiu o processo de privatização na década de 80 e logo depois 90, Fernando Henrique entrou, que virou moda, moderno agora é privatizar. E depois os países, os estados, especialmente os municípios, começaram a perceber, para isso só um pouquinho, piorou. Esse negócio é incompatível. Vender água com lucro. A água não pode ser pensada sob o ponto de vista do lucro. E começaram a reverter os processos. Reverter os processos de energia. Reverter os processos criminosos de privatização que fizeram. A história vai contar, assim como hoje conta e condena o Brito pelo seu péssimo governo. Aquela mentira de que ele resolveu os problemas do Estado. Vendeu, vendeu e vendeu. Foi o governo que mais endividou o Estado. Nós saímos de 20 e poucos bilhões para 40 e poucos bilhões de dívida. Quem fez isso? Antônio Brito. Vendeu o patrimônio, endividou o Estado, fez uma negociação absolutamente errada da dívida, e esse governador que está aí junto com outro não paga mais a dívida do Estado. A dívida vai aumentar no mínimo. Nós vamos chegar perto de 80 bilhões. Ele saiu de 50 e poucos bilhões, porque eles conseguiram uma liminar e não pagam. Tem uma dívida social brutal, gente, que é a dívida com seus servidores, porque passar 4 para os servidores da segurança, sem reajuste, e 8 para os demais servidores, isso gera uma dívida social monumental. É um fracasso esse governo que eles tentam vender aqui no Estado e no Brasil como um governo moderno, querendo inclusive lançar esse Eduardo Leite, como candidato à presidência da República. Se ele vender o Banrisul, se quiser vender o Banrisul, vai vender todas as nossas empresas estratégicas, a Corsã, a mesma coisa. Ou seja, ele está, no mínimo, 30 anos. No mínimo 30 anos ele está atrasado na ideia da privatização, mas alguns abestalhados na volta ainda ficam aplaudindo isso e dizendo que isso é ser moderno. Enfim, passei um pouco, porque no começo eu falei pouquinho, vocês falaram muito mais do que eu. Eu fiquei só fazendo algumas considerações e não abri, como é que se diz aqui, né? E não soltei o verbo, não disse tudo o que eu queria dizer, agora eu disse. Né? Por isso nós vamos combater até o último ano. Podemos perder, ficar, como disse o Vinte ali, só com o cabo da daga, mas nós vamos ficar lutando contra eles para tentar barrar esse processo irresponsável, inconsequente e criminoso de venda do que não é deles para entregar para os bilionários do Brasil e do mundo afora. Sandro, desculpe interromper aí de novo, mas o deputado Mainardi se empolgou tanto que até a voz ele recuperou, né? Impressionante. Eu acho que ele tomou a água da Corsã aí para recuperar a voz. Obrigado, Mainardi. Guilherme, eu recebi uma ligação aqui do vereador Moisés e acabou caindo eu estava desesperado. Meu áudio aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Estamos, e o Moisés, o vereador Moisés... Mainardi, não tem problema, tu realmente tinha falado pouco, né, no início. Eu só notei uma frase aqui de alguém que fez um comentário que disse assim, ó, ninguém lava a mão se privatizar a Corsã, quer dizer, em plena pandemia, né? Então, realmente é complicado. Gente, nós já estamos com 1h33 de live, eu acho que está muito bom. O tema é um tema que está na pauta do dia a dia, que vai prejudicar milhões e milhões de brasileiros. Nós podemos combinar, Ana, Arilson, deputado Mainardi, implementar, trazer mais companheiros aí, porque o tema ele é muito relevante e voa, né, o tempo. Moisés, então vamos fazer o seguinte, tu também falou bastante, então agora tu vai falar menos, o Mainardi merecia esse espaço, agradecer. Vamos dar um minuto
Só para se despedir, então, o Moisés, depois o Arilson, e daí a gente fecha daí com homenagem às mulheres, com a companheira Ana, fechando o nosso programa, tá bom? Contigo, Moisés, 1 minuto para se despedir aí. Então tá bom, eu vou tentar ser bem rapidinho, na verdade só agradecer, Sandro, ao meu assessor também, o Kleber, que iniciou essa ideia do Papo de Trabalhador, ao Léo, que já me recebeu lá junto com ele, o Léo Maggi, ao pessoal da CE, principalmente lembro sempre do Cristiano aqui, que é um parceiro de primeira hora da Sinergisul, o Dano, a Renata, a esposa dele da Corsan, o Alberto Astolfo, também da Corsan, e agradecer todos que nos acompanharam, agradecer muito pela oportunidade de poder participar dessa bancada aqui, como eu já disse no início, com pessoas como o deputado Mainardi, que, poxa, é sempre muito bom ouvi-lo, sempre com muita clareza e tocando tópicos sempre muito importantes, fundamentais. Gostei muito de conhecer o Arilson. Tu já viu como é que termina ali o teu sobrenome, Arilson, e o meu? Eu acho que eles têm umas letras incomuns ali no final. E a Espadari, que eu já conheci, então uma satisfação estar com ela, o presidente Pimenta nos deixou. Esse tempo de 1 minuto está já acabando. Tinha algumas coisas que eu queria agradecer e falar, tocar um pouquinho aqui antes. Eu só vou dizer, então, assim, ó, eu tomo água da torneira, da Corsan. Eu não sei se deveria tomar ou não, tem pessoal que compra. Eu sempre tomei, aqui em Torres, dizem também que a nossa fonte é muito boa, sempre tomei água da torneira, sem passar por filtro, inclusive. Eu não teria essa tranquilidade de fazer isso se fosse uma empresa privada. E não é demérito às empresas privadas, né? Empresas privadas têm seu papel e empresas públicas têm seu papel. Agora, quando colocam formol no leite de crianças e de idosos para obter lucro, é um órgão público que tem que ir lá fiscalizar e coibir que se coloque formol no leite. Tem que fazer uma investigação, tem que apurar responsáveis. Eu não tomaria água realmente da torneira se fosse uma empresa privada. E, ao final, dizer, bem rapidinho, tá, Sandro, falar um pouquinho só do governo federal, que existe uma desonestidade muito grande, e ela é replicada nos municípios, que é uma falsa dicotomia, e foge um pouquinho do nosso assunto, mas que se coloca sempre aquela questão assim, ó, quem é a favor de abrir comércio, quem é contra e tal. Primeiro, não existe ninguém contra abrir comércio. Eu quero aproveitar esse espaço. Todo mundo é a favor de que comércio abra, cresça e tenha pujança, mas que isso se faça em condições ideais e sempre respeitando a saúde de todos. E dizer que o governo federal, no momento que ele apostou no que ele apostou, ele fez uma continha rápida, rasteira e suja. Hoje nós estamos com 300 mil famílias enlutadas. Mas nós devemos ter 50 milhões de famílias que ainda não experimentou o luto e espero que não experimentem por conta da pandemia. Então a conta é simples, conta do político. 300 mil estão enlutados, mas 50 milhões já sofrem os efeitos econômicos nefastos de um governo incompetente e ineficiente. Por isso, eles colocam a culpa da incompetência econômica em gerir empresas econômicas, em gerir a economia do país na pandemia e em quem defende o cuidado da saúde. Isso é uma covardia, uma desonestidade intelectual dessa gente, que a gente não pode permitir que leve esse debate. Na verdade, eles são covardes, eles não têm coragem de fazer o que tinha que ser feito e procuram terceirizar a culpa. Com isso eu encerro, agradeço a todos que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, companheiro, vereador Moisés. Quero dizer, Mainardi, que nós tínhamos um debate aqui, né, na região, sobre o voto no segundo turno. Eu disse, pessoal, eu vou votar no 13 no segundo turno. Eu vou anular meu voto, para mim não tem diferença. E tá aí o Eduardo Pinóquio Leite, né? Deixar um abraço aqui pro Paulo Souza, em nome de toda a Corsan, companheiro lá de Porto Alegre, da Corsan. Moisés já citou alguns aqui do Litoral Norte. Arilson, a palavra está contigo, tá, meu companheiro, para a tua despedida aí. Agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Eu fico à disposição aí para o gabinete do deputado Pimenta. E vamos combinar mais uma aí também, Ana, já daqui um pouquinho aí nos próximos dias. Contigo a palavra, Arilson. Arilson, 20, nós temos a colega lá e a Raquel 20, né, Mainardi? Eles são parentes, claro. Eu acho. Somos parentes, enfim. Pessoal, agradecer, né, ao convite, sempre estamos juntos para fazer um bom debate com a sociedade
Isso é importante, nós levarmos conhecimento para todos e todas e pegar o que a gente ouviu nessa live e conversar com as pessoas. E, olha, se privatizar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Município menor, então nem se fala, imagina Três Cachoeiras, Terra de Areia, o que vai sobrar para esse município? Tavares, Mostarda, para falar aqui do nosso litoral, né? Então, nós temos que dizer isso para as pessoas. Agradecer aos colegas da Corsã e aqui fazer um registro, Sandro e demais colegas e debatedores, que nós, funcionários da Corsã, há um ano de pandemia e nós não esmorecemos, nós estivemos à frente dessa pandemia, produzindo água, levando saúde, levando tudo para os gaúchos e gaúchas passarem essa pandemia de uma forma mais saudável. Claro que a gente sabe que alguns partiram, infelizmente, mas nós estamos aqui para levar esta água de qualidade para todos e todas. Moisés, nós também tomamos água desde criança da Corsã, meus filhos tomam desde que nasceram, o primeiro gole d'água foi da Corsã e nunca se comprou água mineral, porque se eu não confiar no meu produto, vou confiar em quê também, né? Tem tudo isso, né? Vamos lá. E dizer a todos os trabalhadores e a sociedade em geral que o Sindiago está na luta pela manutenção da Corsã, pela manutenção principalmente da PEC, da manutenção do plebiscito, aliás, contra esta PEC terrível que é para o povo gaúcho. Nós temos que preservar o Banrisul, preservar a Corsã e preservar a Procergs. A CE já passou a PEC, já passou a retirada do plebiscito, mas eu tenho esperanças que até quarta-feira, Ana, nós vamos conseguir alguma coisa. Eu digo a sociedade gaúcha, porque eu sou cliente da CE, eu sou usuário da CE e digo assim, 4, 5 horas no máximo de espera. Meu pai é usuário da RGE, é 2, 3 dias, quando eles atendem ele. Então, é em família essa nossa diferença que dá para dizer o que é. A todos e todas, um grande abraço, obrigado pela luta e dizer assim, a guerra apenas começou e nós vamos lutar ela até o fim. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Ok, posso... Bom, eu gostaria imensamente de agradecer... Obrigado, Arilson. Então, contigo, Ana, para nós fechando, despede aí por nós, Ana, não esquecendo, né, todos, né, de usar a máscara e o álcool gel. Então, perfeito. A Ana fecha a live para nós, então, muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço da minha parte, eu fecho por aqui também. Gostaria imensamente de agradecer a oportunidade desse grande debate. Não se pôde tocar em muitos pontos. Agradeço todos os colegas, vou dizer assim, pela participação. Arilson, estamos juntos na defesa da Corsã. A Corsã é dos gaúchos e precisa continuar sendo assim. Deputado Mainardi, não tem palavras de gratidão, inclusive por tudo que a bancada do PT sempre tem feito pelos eletricitários desde 2015, pelos demais servidores do Estado, e dizer da covardia desse governo, que assim como a Corsã, os eletricitários trabalharam todo o tempo e tivemos, no mês passado, plano de saúde cortado e vale alimentação. Então, a covardia desse moço que está ali, ocupando temporariamente o Palácio Piratini, é uma coisa inexplicável. Então, assim, gratidão por todos os que participaram, precisamos continuar discutindo. O Estado, caso se concretize, isso que para mim é um crime, lesa pátria sim, é um crime que estão cometendo com a CE, com esta baita, grande empresa, nós queremos depois continuar cobrando o endividamento que isso vai causar para o Estado, porque o discurso é de que vai ser investido em saúde e educação. Mentira, não foi investido com a venda do Brito e não será investido novamente, e vão deixar grandes dívidas para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, o alerta está dado, boa noite a todos, muito obrigada, e estamos sempre dispostos a fazer debates esclarecendo a população do que é soberania, do que é cidadania, de quanto nós temos que lutar e defender os serviços públicos. E a diferença é fundamental de uma empresa privada para uma empresa pública. Tem diferença e a sociedade precisa se apoderar desse conhecimento, precisa fazer essa discussão. Boa noite, um beijo fraterno para todo mundo, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado.